Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de geografia. Então eu peço que vocês peguem aí o livro na página 352 até a 354, onde nós vamos começar a nossa unidade 3, falando sobre os aspectos físicos do Brasil. Então nós vamos começar a nossa unidade 3 falando sobre os aspectos físicos do nosso país, do Brasil. Quando eu falo em aspectos físicos, eu falo sobre o relevo, sobre as bacias hidrográficas, sobre o clima, sobre a vegetação. Então, nós vamos ver agora nessa unidade. Nós vamos começar falando sobre o relevo. Então, vamos saber o que é relevo, quais as principais formas de relevo do nosso Brasil, né? As principais formas de relevo existentes aqui no Brasil, né? Para depois nós darmos continuidade aos outros aspectos físicos. Então, peguem aí o livro na página 352, onde vocês irão observar aí, né, um mapa, né, aqui, ó, do ladinho. Então, vocês vão observar esse mapa. Esse mapa está mostrando as formas de relevo, certo? Nós podemos destacar e saber por essa legenda aqui, né? Então, observem aí no mapa que a forma de relevo predominante, mais predominante aqui no Brasil, são os planaltos, né? Nós podemos ver aí por essa legenda, né? Pelas cores da legenda, né? Que tem a cor laranja, são os planaltos, a cor amarela a depressão e a cor verde são as planícies. Então, podemos ver aí no mapa que as formas de relevo, né? A maior parte do território é composta de planaltos, né? Uma forma de relevo. Então, vamos saber aí quais são essas principais formas, ok? Primeiro, vamos saber o que é relevo. Então, olha só, relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Então, nós podemos chamar de relevo essas diferentes formas, né, da superfície terrestre. As principais formas de relevo encontradas no Brasil são os planaltos, as planícies e as depressões. Em nosso território, não existem muitas áreas com grandes altitudes, como ocorre na região dos Andes. Então, no Brasil não existem tantas áreas, né? No nosso território não existe tantas áreas com altitude. E ele deu um exemplo aí, né, que um lugar, né, que é alto, né, que tem bastante altitude, é a região dos Andes, né, que não fica aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil não tem esses lugares como a região dos Andes tem, certo? Então, nós observamos aí no mapa, né? Vocês observaram aí no mapa, né? Que o mapa destaca, né? O relevo brasileiro e nós percebemos que a maior parte do nosso território é composta de planaltos, né? Tem as 3 formas de relevo, só que o nosso território se concentra mais os planaltos, certo? Depois vocês irão fazer aí essa colocação aqui, ó, responder essa perguntinha aí. Em sua opinião, todas as formas de relevo são adequadas para as pessoas morarem? Você vai dizer se sim ou se não e por quê. Você vai justificar a sua resposta. Mas é bom exemplificar, né? E é bom saber aí que nem todas as formas de relevo são boas para as pessoas morarem. Por quê? Porque alguns lugares são altos demais, são frios demais, quentes demais, e isso dificulta o acesso para que as pessoas morem, né? Então, dificultam a ocupação humana. Então, nem todas as formas de relevo são boas para as pessoas morarem, justamente por ter lugares altos demais, né, para construir casas. Então, não dá para construir casas, não dá para ter uma ocupação no lugar alto demais, né? Frio demais ou quente demais, certo? Então, nem todas as formas de relevo são propícias para o ser humano morar, por conta dessas condições aí. Ou é quente demais, ou é frio demais, ou é alto demais, e isso vai dificultar a ocupação humana, tá certo? Então, vocês vão responder aí com essa explicação que eu dei, esse questionamento da página 352, ok? Na página 353, nós vamos observar aí alguns exemplos, né, de
de relevo aí, certo? Então, os planaltos, vamos saber o que são os planaltos, as planícies e as depressões. Eu vou colocando aí na imagem também para que vocês possam observar também, certo? Então, o que são planaltos? Planaltos são formas de relevo com superfície irregular. Então, os planaltos, eles têm as superfícies irregulares, né? Onde a erosão é mais intensa do que a sedimentação. Então, nos planaltos, a erosão ela é mais intensa do que sedimentação. Vamos saber o que é erosão e sedimentação? Então, olha só. Erosão é o processo de desgaste do solo ou das rochas. Então, nós chamamos esse processo de erosão. Pode ocorrer por diversos fatores esse desgaste do solo, né? Olha só, pela água da chuva, né? Pela água dos rios, pela neve, pelo vento. Então, isso vai desgastando o solo. Então, quando desgasta, esse processo que vai desgastar o solo, né? Ou as rochas, nós chamamos de erosão, certo? E o que é sedimentação, né? Porque está dizendo aqui os planaltos, né? São formas de relevo, né? Com superfície irregular, onde a erosão é intensa, é mais intensa do que a sedimentação. Erosão é o desgaste do solo causado por alguns fatores, como a água dos rios, da chuva, né? Do vento, da neve. E a sedimentação é o quê? Sedimentação é o acúmulo de sedimentos originados da erosão, certo? Então, esse acúmulo de sedimentos, né, que vai se formar a partir da erosão, pode ser chamada de sedimentos, certo? Então, o sedimento é esse acúmulo, né, que foi feito, né, que foi causado pela erosão. Sedimentos da área, no caso, certo? Então, aquela área vai ser desgastada, aquele solo, então vai formar sedimentos, né, e esses sedimentos foram originados do processo da erosão, tá certo? Continuando, né? Então, assim, o terreno nessas áreas vai sendo desgastado. Nos planaltos, as áreas vão sendo desgastadas. Nos planaltos, é possível encontrar outras formas de relevo. Então, nós podemos encontrar outras formas de relevo. Aqui nós estamos estudando 3 formas de relevo, né? Planaltos, planícies e depressões. Mas nos planaltos, nós podemos encontrar outras formas de relevo, que são justamente as serras e os morros, que também são formas de relevo, né? Planalto já está dizendo, planalto, né? Então, são lugares com altitude. Então, nós sabemos que uma serra, ela é alta, né? Ela tem altitude. Os morros também têm altitude. Então, são exemplos também de relevo, ok? Vamos saber agora as planícies, né? O que são planícies. Então, nas planícies predomina a sedimentação, né? Que é diferente dos planaltos, onde a erosão ela é mais intensa do que a sedimentação. Então, nas planícies predomina a sedimentação. Os terrenos são mais ou menos planos, né? Iguais. E a altitude deles normalmente não ultrapassa 100 metros. Então, nas planícies não ultrapassam, né? Não chegam a mais de 100 metros. É menos de 100 metros, diferente dos planaltos. As áreas de planície são comuns no litoral e no vale dos rios. Assim como os planaltos, elas também podem conter outras formas de relevo. Nós falamos que as serras e os morros são outras formas de relevo encontradas nos planaltos. E as planícies também nós podemos encontrar outras formas de relevo também. Porque as planícies elas são mais baixas, né? Os planaltos são formas de relevo mais elevadas, com mais altitudes. E as planícies, elas já são planas, são mais ou menos planos, são lugares baixos, né? Então, as planícies são comuns no litoral e no Vale dos Rios, que nós sabemos que são lugares baixos, certo? O que são depressões? As depressões são as partes mais baixas dos terrenos, podendo ocorrer em áreas que ficam abaixo do nível do mar, certo? Então, muitas estão situadas em regiões próximas aos vales de importantes rios. Então, as depressões, elas são partes mais baixas de terrenos, podendo ocorrer em áreas que ficam abaixo do nível do mar, como eu estou mostrando aí na imagem, certo? Então, aí no livro de vocês tem algumas imagens, né, referente
a essas formas de relevo, né? Então vocês dão uma olhadinha, tem um exemplo de cada um aí para vocês visualizarem melhor. Eu também coloquei outras formas aí de imagem para que vocês possam diferenciar também, ok? Então, vocês irão fazer o exercício, né, da página 354, certo? É um exercício pequeno e vocês irão fazer, né, falando sobre esse aspecto físico aí do Brasil, que nós começamos hoje, né, falando sobre o relevo e as principais formas de relevo existentes no Brasil. Espero que tenha ficado claro. Então, até a nossa próxima aula. Beijos!